Boa noite a todos. A nossa equipe ela é composta pela Vitória, pela Nicole e por mim, Eduardo. É, Nós vamos estar falando um pouco mais a respeito das influências psicológicas que vão afetar o consumidor, mais especificadamente das influências familiares e domiciliares. Bom, quando uma pessoa, um consumidor no caso, vão realizar uma compra, existem diversas influências psicológicas que vão estar influenciando essa pessoa, justamente porque ela tem que tomar uma decisão. Existem vários produtos no mercado e ela tem que tomar uma decisão com relação àquela que ela vai escolher e tudo mais. Então, existem diversas influências que vão estar modelando o tipo de decisão que esse consumidor vai tomar e basicamente elas podem ser divididas em duas principais classes, que no caso são as interpessoais, que elas dizem mais com relação ao seu contexto sociocultural, que é a região onde você pertence, a que classe você pertence, talvez a sua idade, tudo mais. Com relação a isso, ou seja, ela de certa forma mais externa, né? Ela engloba um certo número de pessoas e existem as intrapessoais. As intrapessoais, elas são justamente mais voltadas para o interior, para o interior das pessoas. Cada pessoa tem um tipo de comportamento, tem um tipo de pensamento, de certa forma, cada pessoa ela é única. Então, ela vai ser justamente mais para esse lado pessoal que cada um tem e o seu modo de pensar. Quando nós pensamos o porquê que nós consumimos, quando nós começamos a refletir a respeito disso, a, justamente o lado mais difícil de entender seria o lado da classe intrapessoal, né? Das influências psicológicas intrapessoais. Porque cada um é diferente. Então, nós temos que, de certa forma, tentar mergulhar na alma de cada pessoa, tentar entender o ponto de vista do consumidor para conseguir entender essa necessidade e essa motivação. Para entender a necessidade dele, para entender o porquê disso, né? Existe um autor que é o Carl Sagan, ele fala que o ato da compra, ele não necessariamente surge do nada, mas ele tem um ponto de partida. E esse ponto de partida é a motivação, que vai conduzir a uma necessidade, e essa necessidade vai despertar um desejo. Eu associo bastante isso a uma frase bem famosa do Steve Jobs, que é o Steve Jobs, no caso, ele fala que as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre para elas o que elas querem. Ele foi o fundador da Apple, né? E essa frase ela é bem icônica justamente porque ela fala com relação à necessidade. As pessoas elas não vão saber exatamente o que elas querem até que se mostre para elas o porquê que elas precisam disso. Você criar essa necessidade, essa motivação, essa necessidade para se tornar um desejo. Então, ainda com relação ao consumo, nós temos também alguns conceitos relacionados a ele. Justamente como o ponto de partida é a motivação, que gera uma necessidade, e essa necessidade está atrelada a um desejo, justamente quando o consumidor ele está buscando um produto, ele busca aquele produto que está mais relacionado ao conceito que ele tem, ou que ele gostaria que tivesse, certo? Esse seria o autoconceito. Ao mesmo tempo que a gente tenha esse autoconceito, tem uma ideia desse produto, como ele gostaria que fosse, a gente tem sempre um receio, que aqui é chamado de freio, que é o risco, né, relacionado àquele produto, qualquer tipo de risco situado. Então, justamente por meio do autoconceito e do freio, é que vai se impor a personalidade do indivíduo,
que vai então resultar numa percepção, né, que pode ser tanto positiva ou negativa sobre o determinado produto. Então, a personalidade, que é uma coisa intrapessoal, depende de cada um, é que vai resultar, né, naquilo que o consumidor pode achar positivo ou negativo. Bom, todos os seres humanos possuem necessidades básicas e a gente tem as necessidades justamente em busca de gerar aquele sentimento de satisfação. Nós sempre estamos buscando, através do mercado, esse sentimento de satisfação. Então, nós temos 4 tipos de naturezas das nossas necessidades, que seriam as biogênicas, as psicogênicas, as utilitárias e as hedônicas. As naturezas biogênicas, elas são indispensáveis para a sobrevivência humana. Elas são inatas. Por exemplo, aqui nós temos a alimentação, a, a água, também temos o nosso abrigo, a nossa casa, certo? Elas são, de certa forma, essenciais. Não podemos viver sem. Já as psicogênicas, elas estão mais relacionadas com a sociedade, né? Elas são aprendidas pela sociedade que fazemos parte, no intuito do pertencimento, que seriam o status social, o nosso reconhecimento, né, dentro da sociedade. Bom, já as utilitárias, elas vão enfatizar racionalmente os atributos dos produtos. Então, geralmente são coisas mais tangíveis, coisas que nós conseguimos medir, tocar. Por exemplo, aqui nós temos o nível de autonomia que um carro tem, certo? As hedônicas, elas são mais subjetivas e relacionadas às experiências vividas pelos consumidores. Por exemplo, sentimentos como alegria, autoconfiança, ao adquirir um produto, né? Aquela sensação que a gente tem ao adquirir um produto, de que aquela alegria momentânea, certo? Então são mais essas emoções, por assim dizer, essas experiências. Nós temos que a motivação humana, ela é a base para a explicação do porquê que nós consumimos, certo? Mas o que seria essa motivação? A motivação, ela pode ser definida como a persistência dos esforços de uma determinada pessoa, ou das pessoas, no caso, para alcançar um determinado objetivo. Então, ela é justamente dinâmica, né? E vai depender sempre da situação. Por exemplo, se você está com fome, você vai comer. É, essa vai ser a sua motivação naquele momento. Então, justamente, a ideia é que o processo da motivação humana ele tem relação com aquelas necessidades que não estão ainda satisfeitas, certo? Então, as necessidades que elas não estão satisfeitas, elas sempre vão impulsionar o comportamento, né, para se aliviar essa tensão. Então, nós temos através da necessidade humana, nós temos a tensão. A partir disso, nós temos um estímulo, que é um motivo, e justamente para reduzir essa tensão, nós temos o comportamento adequado, que seria para aliviar a tensão, que é justamente se você tem uma necessidade, se você está com fome, você vai buscar aliviar isso. Você vai ter a motivação naquele momento para fazer determinada ação que vai reduzir a sua tensão. Bom, outra forma interessante de nós vermos as necessidades humanas seria a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é composta de 5 partes. Então, conforme o grau de realização, quanto mais alto, maior é o grau de realização dessa pessoa, certo? Ela é feita de forma que somente quando nós conseguimos atingir todas as necessidades do degrau inferior é que nós conseguimos subir para o degrau superior. Então, por exemplo, começando aqui pela primeira das 5, que seriam as necessidades básicas, que ela está mais relacionada com a nossa alimentação, ao sono, ao acesso à água, que
quando somente nós tivermos acesso a essas coisas, nós vamos conseguir subir para a necessidade de segurança, que nós vamos pensar na questão da moradia, de se sentir seguro no ambiente. Então, a partir do momento que nós estamos seguros, nós temos as necessidades de segurança atingidas, é que nós vamos passar para o social, que seria a interação humana, certo? Então, a partir do momento que nós temos a interação humana, nós temos pessoas com quem falar e todas as outras coisas afins, a gente passaria para a necessidade de autoestima. E aí sim, preenchidas as necessidades de autoestima, é que nós temos o nosso nível máximo de satisfação, que seria a própria autorrealização. Bom, outro fator importante que vai ter influência psicológica no consumidor é o aprendizado. O aprendizado ele é bem decorrente de tanto das várias fontes de informação que você tem a respeito daquele produto, né? Assim como de experiências passadas. Por exemplo, se você já comprou aquele tipo de produto, você vai saber quais são as marcas. Então, você vai ter informações. Você, através da experiência, você consegue distinguir o que é melhor, né? E assim realizar a sua compra. Então, ao longo do tempo, nós estamos sempre aprendendo. Aprendendo com erros, aprendendo conforme você passa por uma determinada experiência, você aprende. E então, se você precisar fazer aquilo novamente, você faz de uma forma melhor, você faz de uma forma mais eficiente, por assim dizer. E esse fator também, né, do aprendizado, ele vai ter uma grande influência também nas suas compras futuras, né? Justamente porque se você teve uma boa experiência no passado com relação a determinado produto, você vai preferir aquele produto novamente do que uma outra marca. Talvez, mesmo que o preço seja maior, mesmo porque você confia, você entende que o seu grau de satisfação foi bom com relação àquele produto no passado. Ou pode não ter sido bom também. Então, isso te fazer trocar no futuro, certo? Procurar por outro produto caso você necessite novamente, para outra marca. A teoria behaviorista fala a respeito da aprendizagem que a aprendizagem em si ela vai ocorrer como resultados de eventos externos, justamente seriam os estímulos, certo? Ela é uma teoria bem mecânica, por assim dizer. Justamente ela vai tratar o consumidor como, de certa forma, como uma caixa preta, ou seja, sempre vai existir um estímulo a uma determinada pessoa, a um consumidor, e esse estímulo vai gerar uma resposta. Então, a partir do momento que o consumidor, nesse caso, responder de uma forma previsível, a teoria behaviorista vai considerar que o aprendizado ocorreu. Ele sempre essa resposta ela tem que ocorrer de uma forma previsível. Então, sempre existe um estímulo e a partir desse estímulo vai ser dada uma resposta. Dentro da teoria behaviorista, nós temos dois elementos principais de aprendizagem, que são o estímulo e o reforço. O estímulo ele pode ser definido como muitos bits de informação ao qual o indivíduo pode estar exposto, sendo eles como propaganda, os próprios vendedores, embalagem, rótulos, né? Ou aspectos mais fora disso, né? Fora desse tipo de controle de marketing, que seriam aspectos econômicos, tecnológicos e culturais, que vão estimular esse consumidor. Já o reforço, ele pode ser definido como o uso do produto em si. Então, o reforço ele pode ser tanto positivo quanto negativo, justamente porque vai depender da experiência que o indivíduo teve, né? É uma coisa mais de cada um a respeito de qual foi a experiência que ele teve com aquele produto. Então, essas variáveis elas surgiram sempre a partir da teoria do condicionamento clássico, né? Inicialmente realizava teste com os animais a respeito do sino, né? Que fazia os cachorros salivarem, então um estímulo que era o sino
como ele sempre se alimentava a partir disso, gerava um estímulo, né, que com o tempo fazia ele salivar. Então isso pode ser aplicado também a um comportamento humano, né, que sempre vai ter uma resposta automática a um estímulo. Existe ainda outra teoria behaviorista, que é a do condicionamento operante. Essa teoria fala o quê? Que o aprendizado ele vai então decorrer de um condicionamento instrumental, ou seja, vem da recompensa obtida. Então, os consumidores em si, eles vão aprender a partir da tentativa e erro. No caso, alguns resultados eles vão gerar um resultado mais favorável, né? Vão ter uma recompensa. Por exemplo, você pode ter uma experiência melhor com um produto X do que o produto Y. Então, o produto X ele foi mais recompensável, né? E no caso, nessa forma também o reforço ele também pode ser positivo e negativo, né? Que daí com base no estímulo tanto positivo ou talvez num resultado desagradável. As teorias cognitivas elas surgem justamente em contraposição ao behaviorismo e elas enfatizam muito mais a importância de processos mentais internos. Então, a aprendizagem a cognitiva, basicamente, ela não é tão mecânica, né? Que é a principal crítica que a teoria behaviorista tinha. Ela se dá mais pelo raciocínio lógico e ainda incorpora atitudes, crenças e também experiências passadas desse consumidor. As teorias cognitivas possuem 4 aspectos principais. Primeiro seria o processamento de informações, que no caso tem relação com a ideia do consumidor avaliar, descontar, combinar, integrar diferentes partes da informação, né? Para se poder chegar a uma análise, a partir dessa combinação, chegar a uma análise e, enfim, resolver um problema. Também teria a consciência, né, que ela se revela como importante no raciocínio abstrato para a revelação de hipóteses, né, de causas, de efeito na solução de problemas também. Apesar de que a consciência também pode atrapalhar, mas ela tem um importante aspecto, né? A memória também, que é justamente a cabeça humana ela como um processador de computador, né? Os dados eles vão ser armazenados, processados, acessados e modificados. E dessas formas que as informações elas são aprendidas. Então você pode também sempre ter o esquecimento envolvido. E também tem, por último, teríamos a associação, que também é conhecida como, né, a aprendizagem observacional. E então é um processo de modelagem, né, pelo qual nós aprendemos a observar as ações de outros, né, e também os reforços que podem ser positivos ou negativos que recebemos pelos comportamentos. Bom, falando um pouquinho sobre a relação da atitude com o momento da compra, né? Primeiramente, a gente pode dizer que a atitude é extremamente útil para entender o processo decisório do consumidor e prever o comportamento dele, porque uma atitude é uma predisposição aprendida para responder de maneira consistentemente favorável ou não a um determinado objeto. Ou seja, ele trata da força que governa o comportamento do consumidor. Em geral, possuem 3 componentes interrelacionados: o cognitivo, que trata da sabedoria ou da criança, o afetivo, que trata de sentimentos e emoções, e o conativo, tratando sobre a intenção de agir. Eles refletem o conhecer, sentir e fazer, que é o que mostra na imagem ali, que são as interações entre os componentes da atitude e o comportamento. Diversas fontes de influência afetam a formação das atitudes. Entre elas, a exposição a informações, ou seja, o conteúdo cognitivo é baseado nas informações de outras pessoas e da mídia, a afiliação ao grupo, as opiniões das pessoas com quem alguém interage têm impacto na pessoa, o ambiente, ao incluir fatores econômicos, né?
e os níveis atuais de satisfação de necessidades. Bom, as funções são determinadas pelos motivos das pessoas. Então, a gente tem a função utilitária, que é consequência de um comportamento e baseada na recompensa ou na punição. É a habilidade do produto em atingir as metas desejadas. Aí a gente tem também a função expressiva de valor, que se relacionam mais com os aspectos de status e estima, como o uso de roupas de uma grife famosa, do que com o resultado de benefícios objetivos. Aí tem a função defensiva do ego, que visa defender o indivíduo de ameaças externas ou sentimentos internos. Basicamente, defende o ego. E a função de conhecimento, que resulta de uma necessidade de ordem, estrutura ou significado. Essa necessidade é comum quando o consumidor enfrenta uma situação ambígua. Por exemplo, não consegue dimensionar a melhor proposição de valor entre dois produtos concorrentes. Os profissionais de marketing, eles devem sempre estimular o consumidor a acionar pensamentos mais favoráveis em relação ao produto que está sendo ofertado, através de estímulos que mais se identifiquem com as atitudes do consumidor. Esses estímulos são divididos basicamente em 3, que são os estímulos racionais, que mostram a função e a utilidade do produto, estímulos emocionais, que põem sentimentos e emoções que o produto gera, e o estímulo simbólico, que é referente a associações vinculadas ao produto. As atitudes ainda podem variar em função de suas propriedades ou dimensões. São 5 as propriedades das atitudes. A valência, que se refere ao fato de a atitude ser positiva, negativa ou neutra. A extremidade, que diz respeito à intensidade de gostar ou não gostar. A resistência, que faz referência ao grau de imunidade à mudança. A persistência, que se refere ao desgaste gradual ao longo do tempo. E a confiança, que faz referência à crença de uma pessoa em relação à sua atitude estar correta ou não. Embora arraigadas, as atitudes elas podem ser mudadas. Ela inclui mudanças de valência, extremidade e confiança e poderá ser influenciada por mudanças nas próprias crenças. Agora, falando um pouquinho sobre a percepção, é a maneira como as pessoas coletam e interpretam os estímulos providos de seu meio ambiente. No processo de percepção, o indivíduo absorve sensações ao entrar em contato com mensagens que ele escolhe prestar atenção. Não é raro que ele tenha um entendimento diferente do que a mensagem pretendia dizer, porque ele coloca sua visão nas coisas a partir de significados coerentes com as suas próprias experiências, concepções e desejos. A sensação está relacionada diretamente com a reação imediata dos nossos receptores sensoriais, olhos, ouvidos, boca, nariz e mãos. Há estímulos básicos como cor, luz, som, odores e texturas. O processo pelo qual essas sensações são selecionadas, organizadas e interpretadas formam a nossa percepção. A percepção é um processo dinâmico que rege as relações do indivíduo com o mundo que o cerca, exercendo importante impacto em seu comportamento. Por isso que é importante identificar as características que a compõem. A percepção é subjetiva, pois se refere à forma como nos apropriamos de um produto ou de uma situação a partir da qual construímos uma realidade. Por isso que há uma diferença entre o estímulo emitido pelo ambiente e aquele que percebemos. Ela é seletiva quando filtra as informações recebidas, processando apenas aquilo que nos interessa. Ela é simplificadora, uma vez que somos incapazes de processar a totalidade de dados que percebemos. E ela é limitada no tempo, pois a menos que memorizemos uma informação, não permanece mais do que um tempo curto. E é cumulativa, possibilitando a compreensão pela combinação acumulada de dados. Falando sobre o efeito das cores na percepção, a utilização de cores como elementos visuais para estimular a percepção e traduzir significado tem sido cada vez mais utilizado em anúncios publicitários, porque tem essa capacidade de influenciar diretamente as emoções e as atitudes do consumidor. Aqui nesse quadro a gente identifica algumas formas, só um exemplo básico, de como as cores podem sugerir a compra de produtos por sua associação com as sensações.
As embalagens também podem aumentar seu potencial de comunicação ao aproveitar o conhecimento da psicologia das cores e a sua influência na percepção. O processo perceptivo envolve 3 estágios: a exposição à informação, a atenção e a interpretação. Sobre a exposição à informação, o ser humano possui uma característica seletiva de percepção. Por isso, um estágio crítico no processo perceptivo é justamente a exposição. O ser humano pode às vezes ser incapaz de perceber alguns estímulos e informações. 3 conceitos básicos relacionados com a percepção nos ajudam a compreender essa incapacidade, seja ele a exposição seletiva, que significa que os indivíduos consciente ou inconscientemente selecionam algum estímulo e ignoram a maioria dos outros, pelo simples fato dessa habilidade mental de processamento ocorrer passo a passo. A distorção seletiva, que faz as pessoas mudarem o significado dos estímulos dissonantes para que se tornem consistentes com as suas crenças e com seus sentimentos. E a retenção seletiva, que significa que as pessoas provavelmente só se lembrarão dos estímulos que apoiam seus sentimentos e crenças concebidas. Tão crítico quanto a exposição à informação, a atenção é o grau que a atividade de processamento dedica a um estímulo específico. A atenção é uma condição essencial para que haja percepção. Por isso, a intensidade, a duração, a relevância são fatores que podem gerar um estímulo mais forte na atenção do consumidor. Falando sobre a interpretação, que é o terceiro item que a gente comentou no slide anterior, ele se refere ao significado dado aos estímulos sensoriais. Conforme o conhecimento acumulado, 2 pessoas diferentes podem interpretar de forma variada o mesmo objeto. Muitos consumidores idosos, por exemplo, têm dificuldade em aprender a utilizar as máquinas automáticas dos bancos, enquanto que pessoas mais jovens, adolescentes, que cresceram brincando com os computadores, têm uma percepção imediata e compreensão de seu funcionamento. A semiótica ela estuda a correspondência entre signos e símbolos e seu papel na atribuição de significado. Na perspectiva da semiótica, toda mensagem de marketing possui 3 componentes: o objeto, que é o produto foco da mensagem, o signo, que é a imagem sensorial que representa os conteúdos transmitidos, e a tradução, que é o significado derivado. Assim, um produto pode ser facilmente associado a um simbolismo percebido. Um exemplo é o que aconteceu há alguns anos atrás na campanha de marketing do Corolla, que teve considerável incremento de vendas em virtude de seu apelo publicitário. A empresa utilizou aquele ator americano, Brad Pitt, como signo para comunicar a transformação do objeto, o novo design e as adaptações do carro, tornando-o mais jovial e atualizado. É importante compreender que os processos de percepção influenciam a tomada de decisão do consumidor pela mudança na maneira como eles avaliam os produtos e assimilam a informação entre os produtos. A personalidade exerce uma influência psicológica no processo decisório bem parecido com o da percepção. Todos nós possuímos uma personalidade distinta que influencia o nosso comportamento. Na percepção, ocorre um processo ativo e espontâneo. Já na personalidade, tende a ser desenvolvida com o tempo, resultando em traços individuais que criam uma orientação geral para as situações. A gente pode definir personalidade como um conjunto de características psicológicas singulares que levam a reações relativamente coerentes e contínuas em relação ao ambiente. A gente já desenvolve a personalidade porque é eficiente construir um repertório padrão de respostas ao ambiente, em vez de ter que imaginar uma nova resposta para cada situação que surge. Embora ainda não tenha um consenso entre os estudiosos de marketing de que a personalidade de fato influencia o comportamento do consumidor, é possível sugerir que os traços de personalidade que descrevem a pessoa como tímida, direta, ousada ou conscienciosa estão manifestados numa série de situações, incluindo a avaliação e a escolha de produtos.
Agora, falando um pouquinho sobre a teoria freudiana, ela buscava analisar o desenvolvimento do homem e da sua personalidade. Essa teoria ela foi utilizada na tentativa de estabelecer quais são as motivações humanas que seriam responsáveis pela aceitação ou pela rejeição de um determinado produto. Esse conceito, então, dividia a psique humana em três partes: o id, ego e superego. O id trata dos instintos, ou seja, os impulsos básicos do ser humano, de forma inconsciente, onde a gente busca prazer e satisfação imediata sem que a gente se preocupe com as consequências da realidade. Por exemplo, em uma situação de fome ou sede, a gente tem por instinto querer cessar aquela vontade. Então, imagina que alguém está em um restaurante e comeu alguma coisa muito apimentada. Ao invés dessa pessoa esperar que o garçom chegue e peça uma bebida, essa pessoa toma a bebida de outra pessoa que estivesse com ela, por exemplo. O superego é o lado da moral. Ele funciona como uma consciência moral que busca conter os impulsos do id. Como, por exemplo, quando a gente vai em uma determinada loja e o atendente erra na conta e cobra menos do que a gente devia pagar. Então, conforme a nossa moral, a gente opta por avisar que o valor está sendo cobrado errado, já que a gente sabe que provavelmente esse dinheiro vai sair do bolso daquele mesmo atendente. E ainda tem o ego. Ele funciona como mediador entre as exigências do id, da própria realidade e também do superego. Então, mesmo que o superego e o ego cheguem na mesma conclusão, a razão do superego é mais baseada nos valores morais, enquanto que o ego se baseia mais no que os outros vão pensar ou quais são as possíveis consequências que uma ação poderia trazer. Por exemplo, quando a gente quer muito alguma coisa emprestada e a gente acha que a pessoa talvez não empreste ou fique bravo caso a gente pegue sem pedir. Então, por mais tentador que seja pegar escondido, a gente pergunta antes. O que dá para perceber, então, é um conflito que existe entre o prazer do id e a proibição e a punição do superego, que é intermediado pelo ego. A interação, então, entre esses três conceitos é, de acordo com a teoria freudiana, a forma que o indivíduo age de acordo com a sua personalidade. Partindo disso, então, tentaram utilizar essa teoria para descobrir quais traços um produto deveria ter para ser mais bem aceito no mercado, concluindo que existe uma relação entre os motivos para consumo e um determinado produto associado. Por exemplo, carros ou ferramentas costumavam estar muito associados a poder, virilidade e masculinidade, enquanto que a feminilidade ela era remetida por bonecas e seda. Agora a respeito do tríplice apelo e de teorias neofreudianas. O tríplice apelo ele consiste em uma estratégia de marketing emocional, ou seja, ela busca atingir o id, geralmente por meio de aspectos sexuais, design ou algum outro atributo específico de um produto. Carros, roupas e bebidas alcoólicas são alguns exemplos de produtos que costumam despertar o desejo do inconsciente. Assim, a gente pode perceber a importância do nosso inconsciente na decisão de compra. Já as teorias neofreudianas, elas surgiram por conta dos seguidores de Freud que acreditavam que os relacionamentos sociais são fundamentais na formação da personalidade de um determinado indivíduo, pregando que o homem buscava atingir várias metas. De acordo com eles, existiam 3 padrões básicos de personalidade: complacente, agressivo e desapegado. O complacente ele busca a obtenção do amor, carinho e afeto. O agressivo, ele busca de uma forma mais agressiva o sucesso e prestígio. Ele sempre quer ser o mais admirado e tenta sempre eliminar os seus concorrentes. E por fim ainda tem o desapegado, que como traço de personalidade tem a independência e a autossuficiência e ele visa o mínimo de responsabilidade e obrigações possíveis. Teoria de traços de personalidade. Essa teoria ela considera que uma pessoa é composta por vários traços de personalidade diferentes. Por exemplo, as pessoas que são mais autoconfiantes, elas tendem a agir de forma mais consistente e segura. Pessoas que são mais conservadoras preferem ideias tradicionais e também evitam mudanças. E as pessoas que estão sempre em busca de variedade, elas costumam mudar constantemente as suas preferências. Então, a teoria de traço de personalidade é útil, já que ela possibilita categorizar o consumidor em diferentes grupos, com base em um aspecto específico. Isso acaba ajudando os profissionais de marketing, já que eles conseguem ter uma estimativa um pouco melhor para o desenvolvimento de um produto e para as campanhas promocionais. Por exemplo, as pessoas que estão sempre em busca de variedade e inovação, elas são mais abertas a produtos inovadores ou promoções de lançamento. Além disso, ainda tem a possibilidade de exposição de um determinado preconceito que pode gerar uma mudança comportamental.
Por exemplo, uma pessoa tem preconceito em comprar roupa de marca, porque, de acordo com a sua percepção afetiva, as pessoas que costumam comprar roupa de grife demonstram-se mais fúteis. Então, esse indivíduo ele acaba optando por não comprar o mesmo produto. As influências experiencial hedônicas. Trata-se de um conceito relativamente novo e as motivações dessas experiências elas costumam enfatizar o prazer e a satisfação, que são resultantes de uma atividade de consumo. Ou seja, as pessoas costumam comprar coisas simplesmente porque elas extraem prazer disso. Essas influências ainda estão diretamente relacionadas ao consumismo, às pessoas mais materialistas e também a consumidores compulsivos. A análise do estilo de vida é o estudo de consumidores com base nas atividades, interesses e opiniões de um determinado indivíduo. As atividades são as ações que são observáveis, que é, por exemplo, lazer e trabalho. Os interesses são a atenção, uma atenção especial ou contínua sobre uma determinada coisa. E as opiniões são uma resposta que a pessoa dá para uma determinada situação. Então, compreender como o estilo de vida afeta os hábitos de compra das pessoas é uma função muito importante para um estrategista de marketing. Além disso, existem diversas classificações para analisar o estilo de vida de um consumidor. A mais conhecida é a tipologia Vals, que abrange 8 perfis de consumidores. Por exemplo, os efetivadores, que são pessoas bem-sucedidas e abertas a inovações e mudanças. Para ele, a imagem é muito importante e eles são pouco influenciáveis. Tem os satisfeitos, que são pessoas realizadas e de bem com a vida. Eles gostam de conviver com conforto e valorizam coisas funcionais e duráveis. Tem também os realizadores, que são bem-sucedidos e se preocupam com a carreira e com o emprego. Além disso, eles gostam de produtos que dão prestígio. Os experimentadores, que são os mais jovens e impulsivos. Eles costumam gastar com roupas, comida e cinema. Crentes são conservadores e previsíveis. Convencionais e também são comprometidos com a família. Eles evitam experimentar, eles preferem se manter fiéis às suas marcas e aos produtos que já são conhecidos e utilizados. Tem os esforçados, que são semelhantes aos realizadores, mas eles possuem menos recurso. Eles se preocupam muito com a opinião dos outros e são leais às suas marcas favoritas. Eles pensam e analisam muito antes de comprar, mas no fim eles sempre permanecem fiéis aos produtos que já conhecem. Tem também os fazedores, que são indivíduos preocupados com a família. Eles vivem em função disso e preferem comprar produtos que possam utilizar em prol dos seus parentes, como ferramentas e utensílios domésticos. E por fim tem os batalhadores, que são pessoas inseguras e bastante hesitantes. Eles compram produtos que se parecem com marcas mais caras ou que imitam produtos de classes sociais mais altos. Todo mundo possui uma imagem de si mesmo, que é o que a gente chama de autoconceito. Ele inclui uma ideia daquilo que normalmente a gente é e o que a gente gostaria de ser com relação à nossa personalidade, nossos hábitos, nossos relacionamentos e nossos comportamentos. Essa abordagem tem sido bastante utilizada, já que o autoconceito ele envolve um vínculo entre a imagem que a pessoa tem de si mesma e os produtos que a gente acaba consumindo. Marca de cigarro, cerveja e roupa que a gente prefere são aquelas que mais se assemelham à nossa própria imagem. Dentro disso, existem 5 dimensões do autoconceito e do comportamento do consumidor. A primeira é o eu real, que é a maneira como os consumidores realmente veem a si mesmos. O eu ideal, que é como os consumidores querem ser vistos. O eu social, que é como os consumidores sentem que as outras pessoas veem eles. O eu ideal para os outros, que é como os consumidores gostariam que os outros os vissem. E o eu esperado, que é como os consumidores esperam ver a si mesmo em algum momento do futuro específico. Então, de um ponto de vista comportamental, a autoimagem real ela pode ser de grande influência no comportamento de uma pessoa. Essa autoimagem ideal também afeta no nosso comportamento de compra. Por exemplo, consumidor que se vê idealmente como de alta posição social, eles tendem a comprar tênis que mostrem status. Ou seja, o comportamento de compra deles reflete em como eles gostariam de ser vistos. Normalmente a gente acaba tentando melhorar nossa versão pela compra dos produtos e a utilização de marca que a gente acredita que é mais coerente com o nosso autoconceito, como por exemplo um corte de cabelo feminino que está na moda ou que é utilizado por alguma atriz do momento. A respeito do processo de comunicação e da persuasão do consumidor. A gente sabe hoje em dia que a propaganda é uma ferramenta muito importante, principalmente no que diz respeito ao atingimento dos objetivos de venda de empresas. Isso porque ela consiste em uma ação que tem o objetivo de propagar uma ideia ou uma informação, e assim ela consegue persuadir os clientes.
Essa persuasão ela trata de uma técnica de comunicação que busca influenciar nas decisões dos consumidores por meio de uma adaptação conforme as atitudes que já existem, que é, por exemplo, a associação de alimentos a corpos saudáveis em anúncios. Apesar de se tratar de uma estratégia um pouco mais difícil de ser aplicada, ela acaba exercendo uma influência e um aprendizado sobre novas atitudes de consumidores, meio que tentando trazer uma mudança cultural, que foi, por exemplo, como o uso obrigatório do cinto de segurança no Brasil. Eles utilizaram de uma estratégia gradual de convencimento, ou seja, primeiro foi obrigatório em estradas, depois em cidades e, por fim, teve repressão de polícia e aplicação de multa. O capítulo 4 trouxe ainda um estudo de caso sobre reality shows. Eles foram criados na Europa em 1999 e eles foram inspirados num livro chamado 1984, onde os habitantes de um país fictício eles eram vigiados 24 horas por dia por câmeras do governo. No Brasil, os primeiros a serem exibidos foram pela SBT e pela Globo. Na SBT era a Casa dos Artistas, que era só sobre gente famosa, e o da Rede Globo é o Big Brother que a gente conhece até hoje. Desde aquela época, o programa vem trazendo muita audiência e provocando bastante curiosidade nas pessoas. Acredita-se que o principal motivo que esse programa faz tanto sucesso é a identificação dos consumidores com os personagens por conta da nossa percepção do mundo real, já que é diferente de quando a gente assiste uma novela, por exemplo, que sabe que é uma história fictícia. Desse jeito, os consumidores eles acabam acompanhando comportamentos semelhantes aos seus, que na maior parte das vezes a gente não consegue identificar em nós mesmos. O que dá para perceber, portanto, é que o interesse por reality show é dado por meio de processos emocionais pessoais, principalmente no que diz respeito ao processo de identificação, já que quando a gente se identifica com os personagens em situações cotidianas, a gente estaria fazendo uma avaliação de nós mesmos também. Para fechar, o último tópico abordado está relacionado aos metrosexuais. É muito comum hoje em dia a gente ver homem priorizando um corte de cabelo ou tendo cuidado regular com a pele, corpo, saúde ou mesmo alimentação. Dá para notar, por exemplo, na quantidade de barbearia que vem abrindo nos últimos anos e na recorrência percebida de homens que são vistos fazendo procedimentos estéticos, como, por exemplo, as harmonizações faciais. Outro ponto também é o crescimento de produtos de cosmético e de perfumaria voltadas para o público masculino. Dentre as características observadas de um metrosexual, pode citar que eles geralmente vivem nas metrópoles, que daí vem a origem do nome, e eles costumam frequentar lojas de marca, academia, salão de cabeleireiro e os bares da moda. Eles costumam usar maquiagem e pintar as unhas, usam sempre roupas de marca, e tem cuidado visando uma boa aparência, ou seja, eles sempre estão se exercitando e mantendo a depilação em dia. A sua principal característica, na verdade, é tida como narcisismo. Por fim, atualmente a gente acredita que os cuidados com a aparência e com a apresentação pessoal são aspectos importantes do marketing e podem ter reflexo decisivo na vida profissional e no sucesso nos nossos negócios. Isso tudo acaba ocasionando numa mudança de mentalidade no consumidor e também numa mudança de estratégia nas indústrias. Para fechar, o último tópico abordado está relacionado aos metrosexuais. É muito comum hoje em dia a gente ver homem priorizando um corte de cabelo ou tendo cuidado regular com a pele, corpo, saúde ou mesmo alimentação. Dá para notar, por exemplo, na quantidade de barbearia que vem abrindo nos últimos anos e na recorrência percebida de homens que são vistos fazendo procedimentos estéticos, como, por exemplo, as harmonizações faciais. Outro ponto também é o crescimento de produtos de cosmético e de perfumaria voltadas para o público masculino. Dentre as características observadas de um metrosexual, pode citar que eles geralmente vivem nas metrópoles, que daí vem a origem do nome, e eles costumam frequentar lojas de marca, academia, salão de cabeleireiro e os bares da moda. Eles costumam usar maquiagem e pintar as unhas, usam sempre roupas de marca e têm cuidado visando uma boa aparência, ou seja, eles sempre estão se exercitando e mantendo a depilação em dia. A sua principal característica, na verdade, é tida como narcisismo. Por fim, atualmente a gente acredita que os cuidados com a aparência e com a apresentação pessoal
são aspectos importantes do marketing e podem ter reflexo decisivo na vida profissional e no sucesso nos nossos negócios. Isso tudo acaba ocasionando numa mudança de mentalidade no consumidor e também numa mudança de estratégia nas indústrias.